Boa tarde, galerinha. Estamos de volta para iniciar a nossa segunda aula de hoje. Como eu comentei lá na primeira, né? A gente vai falar sobre o círculo, né? E todas as suas características. Nós iremos trabalhar também com área, né? A gente já trabalhou com circunferência, né? Que aí era perímetro, né? E as várias propriedades que tem na nossa circunferência. E agora a gente vai falar sobre círculo. A sua área, área de setor circular, coroa circular, todas as suas variantes, né? Vamos lá começar. Bom, aí está o nosso círculo, bastante conhecido da gente, com o nosso elementinho principal, que é o raio. E para determinar a área do círculo, assim como o comprimento na época, né? Eles usaram de algumas técnicas conhecidas. Para achar o comprimento, eles recortaram e retificaram o círculo, transformaram numa reta. Para achar a área, como eles não conheciam tão bem a figura, né? Como é que iam calcular a área de uma coisa meio arredondada? Eles só sabiam calcular a área de polígonos. Então, como toda figura matemática, tudo começou assim. Eles transformavam em uma figura que era mais fácil de eles conseguirem achar a área. No caso, retângulo ou paralelogramo. E todos os outros são derivados dessas duas áreas, né? Então, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Então, eles pegaram o círculo e dividiram em vários pedacinhos, porque quanto mais eu divido o círculo em vários pedacinhos, né? Por exemplo, se eu desenhar dentro do círculo um quadrado, um hexágono, um octógono, enfim, quanto maior for o polígono que eu desenhar dentro do círculo, mais aproximado do círculo ele fica. Vocês veem que o quadrado desenhado dentro de um círculo sobra bastante espaço em volta dele, né? Mas quando você aumenta o número de lados, né, ele vai ficando cada vez mais próximo do círculo. Então foi isso que eles se valeram. Então eles começaram a desenhar polígonos cada vez mais lados, né? Porque aí fica bem próximo do tamanho do círculo e aí eles conseguiam achar a área. Eles fizeram, por exemplo, de 3 maneiras diferentes, mas as mais utilizadas foram dividir o círculo em alguns pedaços, recortar e transformar num retângulo ou paralelogramo, ou ainda desenhar um polígono dentro dele com a maior quantidade de lados possíveis, porque ficava bem próxima do círculo e achava a área de um polígono regular. Como eles já sabiam desses dois, afinal de contas o polígono regular veio por causa de triângulo e triângulo veio por causa de retângulo, né? Então eles foram juntando as matérias para conseguir encontrar, tá bom? Então, o que eu vou colocar aqui é quando ele divide a figura em várias partes iguais, mas não em polígonos, divide em 10, 20, 30 partes, recorta e transforma em um retângulo ou um paralelogramo, tá? Então, eles dividem, por exemplo, no meu exemplo, né, que eu peguei do livrinho do 8º ano de vocês, ele dividiu o nosso círculo em várias partes, para ser exata, 18 partes. E aí, o que ele fez? Ele recortou o nosso círculo bem na metade, ficaram 9 partes para um lado, 9 para o outro. Sabe quando a gente pega a tesoura e faz vários cortes como se fosse montar um quebra-cabeça? Foi isso que eles fizeram. Então, eles recortaram cada partezinha saindo do centro até chegar quase próximo, volta do círculo, né? Para que pudesse encaixar um tamanho no outro. Cara, é muito incrível isso, pensado milhares de anos atrás. Então, percebam aqui, ó, ele recortou, colocou uma parte virada para cima e uma parte virada para baixo. Percebam que foi a área de um paralelogramo. Essa figura se assemelha muito a um paralelogramo, tá certo? Que a fórmula do paralelogramo é base vezes altura, né? Base vezes altura. Quem seria a base e quem seria a altura? A altura está bem aproximada de um raio, porque quanto mais eu dividir, mais próximo vai ficar. Então, é uma aproximação. A fórmula da área do círculo é considerada aproximação, tá? Porque quanto mais próximo do polígono tiver do círculo, mais próximas suas áreas serão. Então, vamos dizer, a diferença é mínima, até porque o π é um número irracional, não é exato, né? Por isso que é aproximado, tá? Então, a altura desse paralelogramo ficou bem próximo do tamanho R, né? Que nem eu falei, quanto mais pedacinhos eu dividir, mais perto da veracidade vai ficar, mais aproximado vai ficar. E aqui, a base do nosso paralelogramo, ele usou C sobre 2. O que significa C sobre 2?
C vem de comprimento do círculo, tá? Então, o C é o comprimento do nosso círculo. Por que o comprimento, professora? Porque vocês veem que essa parte de baixo do triângulo é essa daqui. Então, eu vou juntando essa. Ó. Quantas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é exatamente a metade do comprimento, ó. Metade para um lado, metade para o outro. Então, metade ficou virada de cabeça para cima e metade de cabeça para baixo para se encaixar e formar a figura. Como a gente sabe que o comprimento do círculo é 2πr, isso dividido por 2 dá exatamente πr, né? Corto 2 com 2. Fazendo a área, eu vou ter que a área do nosso círculo vai ser base, que é πr, vezes a altura, que é uma aproximação do r. Logo, é πr ao quadrado. Esta é a fórmula da área do círculo. Acredito que muitos lembrem dessa fórmula, só muito cuidado para não confundir com a do comprimento, tá, galerinha? Uma é 2πr e a outra é πr ao quadrado, tá bom? Então, a fórmulazinha da área do círculo ficou estabelecida como πr ao quadrado, beleza? Sabendo o raio, a gente descobre facilmente a área do círculo, assim como o comprimento também, né, galera? Bom, vamos para um exemplo. A figura nos mostra um círculo inscrito em um quadrado. Se o perímetro desse quadrado é 48, calcule a área do círculo. Para eu calcular a área do círculo, eu preciso saber o seu raio, que acabamos de ver, que é πr ao quadrado. O raio é a distância do centro da nossa circunferência até encostar em um de seus lados, em qualquer direção, é o raio, tá? Então, o mais fácil da gente pegar seriam esses dois raios na horizontal ou na vertical. O que a gente percebe? Como o quadrado está aqui do lado de fora, esse é o lado do nosso quadrado e ele é exatamente igual a 2r. Então, o lado do quadrado são igual a dois raios. Se eu sei o tamanho do lado, eu sei o tamanho do raio. E o que ele diz do quadrado? Ele diz que o perímetro do quadrado é 48. O que é perímetro de quadrado, galerinha? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro de qualquer quadrado é 4 lados. Se ele fala que 4 lados é 48, o lado do nosso quadrado é só dividir, mede 12 centímetros, tá bom? Então, se o lado mede 12, eu consigo descobrir que o raio é exatamente metade, né? Então, aqui é 6 e aqui é 6. Então, a gente sabe que o raio é 6 centímetros. A área do nosso círculo bonitinho vai ser π vezes 6 ao quadrado. Logo, 36 π centímetros quadrados. Beleza? Então, a gente vai, como eu já falei, sempre falo, a gente vai começar a misturar tudo que a gente já viu, né? Então, a gente já sabe sobre quadrado, o que está circunscrito, enfim, a gente consegue associar vários conteúdos já aprendidos, beleza? Bora continuar. Setor circular. O setor circular é uma fatia da pizza, né? Então, a gente vê que o setor circular tem um ângulo central alfa, né? E a área é proporcional à área do círculo inteiro. É exatamente a mesma coisa lá quando a gente falou sobre arco, né? Então, a gente, na matéria anterior de circunferência, a gente calculava esse tamaninho aqui, né? Essa linhazinha, esse comprimento do arco. Agora, a gente vai calcular a área do arco. Então, do mesmo formato lá da circunferência, quanto maior o ângulo, maior será o arco. Do mesmo jeito aqui, quanto maior o ângulo que eu escolher, né, o meu ângulo central, maior será o meu setor circular. Ele irá ocupar uma área cada vez maior, né? Maior o ângulo, maior o setor circular. Como a gente já viu o que é a área do círculo inteiro, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente faz uma comparação, né, uma regrinha de 3 entre a área do círculo toda, utilizando 360 graus, ou se eu pegar apenas uma parte desse círculo, né, um ângulo alfa. Então, a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez lá
no arco, só que agora em área. Então, A de área do setor está para a área do círculo total. O círculo tem um ângulo de 360, o setor circular tem um ângulo alfa que será dado para a gente, né? A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, então a gente faz a multiplicação cruzadinha e encontra praticamente a mesma coisa lá do arco, tá? Só que a gente usava 2πr, vocês estão lembrados? A gente usava comprimento, 2πr, alfa, 360. É exatamente a mesma continha. O que muda é que agora, em vez de comprimento, a gente tem área, tá? A fórmula é exatamente a mesma. Então, ele multiplica cruzado e chega a esta formulinha, tá? Do mesmo jeito, vocês podem fazer por regrinha de 3, né? Como às vezes eu gosto de fazer, ou vocês podem utilizar essa fórmula, não tem problema nenhum, tá? Lembrando sempre de analisar o ângulo. Então, o ângulo do setor circular sobre o ângulo total, vezes a fórmula da área da figura toda, tá? Então, aqui é a área do círculo. E aí, eu faço uma proporçãozinha dependendo do valor do nosso ângulo, tá? Então, é bem parecido com o que a gente já fazia lá no arco, tá? Só que agora, em vez da fórmula do 2πr, se vocês pegarem lá suas anotações, a única diferença é que aqui era 2πr e agora aqui é πr ao quadrado, porque a gente mudou de comprimento para área. Vamos a um exemplo. Considere o setor circular, região colorida no círculo abaixo. Se O é o centro do círculo e OA mede 8, qual é a área desse setor? Bem simples, tá, gente? Então, aqui, ele diz que o raio é 8, né? Ó, OA é 8 e OA é o raio. Então, o nosso raio é 8 centímetros. Vocês podem já calcular a área total do círculo, tá? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 8 ao quadrado. Isso é igual a 64 π centímetros quadrados, né? E a área do setor vai ser a proporção do ângulo, né? 45 graus, que é o ângulo que ele está aqui, sobre um total de 360, vezes o 64, que foi o valor que a gente encontrou, tá? O 64 π. A gente pode simplificar esses valores ou simplesmente vocês podem multiplicar. Se tiver com calculadora, vocês podem multiplicar o 45 vezes 64, depois dividir pelo 360, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou dividir por 9, eu gosto de sempre simplificar, eu acho mais fácil, né? Se eu simplifico, vai que eu não estou com a calculadora para poder fazer essa conta, né? Então, 45 dividido por 9 dá 5. E 360 dividido por 9 dá 40, certo? 5 sobre 40 dá para a gente simplificar de novo, né? Ó, por 5, que é 1 e 8. Então, a minha conta ficou 64 π, que é 1 vezes 64, dividido por 8, ou seja, 8 π centímetros quadrados. Bom? Então, pronto, a gente, na verdade, acha a área do círculo inteiro e depois faz uma proporçãozinha dependendo do tamanho do nosso ângulo, tá? Coloca um sobre o outro, vê qual é a razão que existe entre eles, né? E depois divide pelo valor que a gente encontrou da área, né? Se quisesse pensar, nem precisava fazer essa conta também, porque existe a possibilidade, o círculo inteiro tem 360, metade tem 180, né? Um quarto tem 90 graus, um oitavo tem 45. Então, assim, quem consegue perceber isso já pode fazer também direitinho aí nos exercícios de vocês, tá? Mas como às vezes pode vir um ângulo um pouquinho diferente, é sempre bom fazer essa regrinha aqui, beleza? Além do setor circular, a gente tem a coroa circular, né? A coroa circular é delimitada por circunferências concêntricas. O que significa concêntricas? Essa palavrinha vem do mesmo centro, tá?
Então, são circunferências que têm o centro no mesmo lugar e uma é maior e outra menor, né? Tem raios diferentes. E a coroa circular é exatamente essa diferença entre esses dois círculos, né? Então, o nosso modelinho aqui, C1 e C2, então eu tenho uma circunferência maior, uma circunferência menor, vermelhinha, e o que ele quer saber não é essa área laranjinha, tá, galera? É essa área roxinha, como se fosse um donuts, né? Então, aqui, ó, é essa área que ele quer, essa parte em volta. Porque essa parte do miolo, aqui, ó, é exatamente um círculo de raio Rzinho, tá? Então, ele quer justamente o que está em volta. Então, é como se a gente pensasse que eu fiz uma circunferência bem grande e cortei o miolo da nossa circunferência. Se eu cortei, significa que eu tirei. Então, a minha circunferência grande, a maior zona, a área dela é πr ao quadrado, só que o R maiúsculo, porque o R é maior. Já aqui, eu tenho um πrzinho ao quadrado. É a mesma fórmula, né? Afinal de contas, são círculos e a gente calcula a fórmula da mesma maneira. Já a coroa circular vai ser o quê? Vai ser a maior, é como se eu tivesse desenhado um círculo bem grandão e diminuído do meio dela um círculo bem pequenininho, tá? Pronto, só isso. Os livros gostam de colocar o π em evidência, né? E colocar Rzão menos os 2 ao quadrado, né? Rzinho ao quadrado, tá? Então, essa formulazinha aqui nem é obrigatória a gente saber, porque a gente já tem uma certa noção pelo desenho, que é a maior menos a menor. Afinal de contas, a gente já fez várias outras áreas com outras figuras, onde a gente tinha que tirar uma de dentro da outra, né? É como se a gente tivesse recortado. Então, a formulinha tá aqui, ó. Mesma coisa, mas vocês não precisam decorar, porque se vocês já sabem a fórmula do círculo, você consegue fazer da coroa circular numa boa. A mesma coisa do setor circular, galerinha. Faz a área normal e depois só verifica qual é a relação que existe entre os ângulos. Não tem muito mistério, tá? Então, no nosso exemplo, bem fácil, ó, a figura abaixo nos mostra as duas circunferências concêntricas formando uma coroa circular, região colorida. Esses dados normalmente não serão colocados no exercício. Você tem que saber o que significa uma coroa circular, que é justamente essa bordinha, né? A famosa bordinha com catupiry, que é mais consistente, vamos dizer assim, maiorzinha, né? E ele quer saber a área dessa coroa circular. Então, eu posso simplesmente fazer que o meu R maior é 11, meu R menor é 7, né? Então, a minha área grande seria π vezes 11 ao quadrado, que é 11 ao quadrado é 121, então 121 π centímetros quadrados. A área pequena do círculo pequeno seria π vezes 7 ao quadrado, isso é 49, né? E eu simplesmente vou diminuir um do outro. Então, a área da coroa, vou botar CC, coroa circular, vai ser o 121 menos o 49. Pode deixar o π aqui e diminui, né? Quanto dá? 72 π centímetros quadrados. Bem fácil, né, gente? Essa parte de círculo é bem tranquila da gente calcular, tá? Então, a área de círculo é sempre πr ao quadrado, lembrem disso. Na coroa, a gente vai fazer duas vezes, uma com um valor maior e uma com valor menor, e diminuir uma da outra. Já no setor circular, a gente só faz uma proporção entre os ângulos, tá? Calcula a área, depois faz uma proporção entre os ângulos e multiplica, né? Para ver quanto que vai dar a continha. O círculo inteiro tem 360, metade tem 180, né? Um quarto tem 90 graus, um oitavo tem 45. Então, assim, quem consegue perceber isso já pode fazer também direitinho aí nos exercícios de vocês, tá? Mas como às vezes pode vir um ângulo um pouquinho diferente, é sempre bom fazer essa regrinha aqui, beleza? Além do setor circular, a gente tem a coroa circular, né? A coroa circular é delimitada por circunferências concêntricas. O que significa concêntricas? Essa palavrinha vem do mesmo centro, tá?
Então, são circunferências que têm o centro no mesmo lugar e uma é maior e outra menor, né? Tem raios diferentes. E a coroa circular é exatamente essa diferença entre esses dois círculos, né? Então, o nosso modelinho aqui, C1 e C2, então eu tenho uma circunferência maior, uma circunferência menor, vermelhinha, e o que ele quer saber não é essa área laranjinha, tá, galera? É essa área roxinha, como se fosse um donuts, né? Então, aqui, ó, é essa área que ele quer, essa parte em volta. Porque essa parte do miolo, aqui, ó, é exatamente um círculo de raio Rzinho, tá? Então, ele quer justamente o que está em volta. Então, é como se a gente pensasse que eu fiz uma circunferência bem grande e cortei o miolo da nossa circunferência. Se eu cortei, significa que eu tirei. Então, a minha circunferência grande, a maior zona, a área dela é πr ao quadrado, só que o R maiúsculo, porque o R é maior. Já aqui, eu tenho um πrzinho ao quadrado. É a mesma fórmula, né? Afinal de contas, são círculos e a gente calcula a fórmula da mesma maneira. Já a coroa circular vai ser o quê? Vai ser a maior, é como se eu tivesse desenhado um círculo bem grandão e diminuído do meio dela um círculo bem pequenininho, tá? Pronto, só isso. Os livros gostam de colocar o π em evidência, né? E colocar Rzão menos os 2 ao quadrado, né? Rzinho ao quadrado, tá? Então, essa formulazinha aqui nem é obrigatória a gente saber, porque a gente já tem uma certa noção pelo desenho, que é a maior menos a menor. Afinal de contas, a gente já fez várias outras áreas com outras figuras, onde a gente tinha que tirar uma de dentro da outra, né? É como se a gente tivesse recortado. Então, a formulinha tá aqui, ó. Mesma coisa, mas vocês não precisam decorar, porque se vocês já sabem a fórmula do círculo, você consegue fazer da coroa circular numa boa. A mesma coisa do setor circular, galerinha. Faz a área normal e depois só verifica qual é a relação que existe entre os ângulos. Não tem muito mistério, tá? Então, no nosso exemplo, bem fácil, ó, a figura abaixo nos mostra as duas circunferências concêntricas formando uma coroa circular, região colorida. Esses dados normalmente não serão colocados no exercício. Você tem que saber o que significa uma coroa circular, que é justamente essa bordinha, né? A famosa bordinha com catupiry, que é mais consistente, vamos dizer assim, maiorzinha, né? E ele quer saber a área dessa coroa circular. Então, eu posso simplesmente fazer que o meu R maior é 11, meu R menor é 7, né? Então, a minha área grande seria π vezes 11 ao quadrado, que é 11 ao quadrado é 121, então 121 π centímetros quadrados. A área pequena do círculo pequeno seria π vezes 7 ao quadrado, isso é 49, né? E eu simplesmente vou diminuir um do outro. Então, a área da coroa, vou botar CC, coroa circular, vai ser o 121 menos o 49. Pode deixar o π aqui e diminui, né? Quanto dá? 72 π centímetros quadrados. Bem fácil, né, gente? Essa parte de círculo é bem tranquila da gente calcular, tá? Então, a área de círculo é sempre πr ao quadrado, lembrem disso. Na coroa, a gente vai fazer duas vezes, uma com um valor maior e uma com valor menor, e diminuir uma da outra. Já no setor circular, a gente só faz uma proporção entre os ângulos, tá? Calcula a área, depois faz uma proporção entre os ângulos e multiplica, né? Para ver quanto que vai dar a continha. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios um pouquinho mais elaborados, né? Calcule a área da região colorida, onde a M é exatamente igual a MB. Bom, vamos lá. Primeira informação é que a M é igual a MB. Se eles são iguais, então eu divido em metade para cada lado. Eu tenho que esse pedacinho mede 8 e esse outro também, né? Outra coisinha que tem esse pontinho que divide, é um semicírculo, né? Então, eu vou dividir também em 4 partes iguais, então esse pedacinho vale 4, assim como 4, 4, 4, né, gente? A gente consegue perceber que nós temos uma figura maior, que é essa AMB aqui, né?
que ela é o quê? Essa figurinha aqui é um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Se o círculo tem uma área de πr ao quadrado, metade do círculo é só eu dividir por 2, correto? Beleza, esse semicírculo tem qual raio? Olha lá, ó. O raio dele aqui é o ponto M, que é exatamente a metade. Então, o raio que vai do centro até uma extremidade do nosso círculo, né, é exatamente 8. Então, o raio dele é 8 centímetros. Logo, essa área toda, lembrem que a área toda vai ser π vezes 8 ao quadrado dividido por 2. 8 ao quadrado é 64. 64 dividido por 2 é 32 π centímetros quadrados. Beleza. Só que ela não está pintado integralmente, né? Podia estar pintado toda aqui, mas não tá. Foi uma parte recortada. Essas duas partezinhas que foram recortadas são exatamente iguais. E tem um tamaninho, né? O raio dela é 4, né? 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8, né? É um semicírculo também, só que juntando esses dois, forma um círculo inteiro de raio 4, correto? Como é que eu acho a área desse círculo inteiro? Então, a área vai ser π vezes Rzinho, vou chamar de R pequenininho, porque aqui eu chamei de R maiúsculo, né? Ao quadrado. Então, é π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então ficou 16 π centímetros quadrados. E agora, a gente vai juntar, né, a grandona com a pequenininha, né? Vou botar aqui um G de grande e esse aqui dos pequenos, né? O que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou recortar. Se eu vou recortar, né? Eu recortei, vamos dizer assim. Então, eu tirei. Tirar em matemática é diminuir. Vão existir algumas outras figuras que você vai poder somar. Por exemplo, se tivesse tudo pintado aqui e tivesse duas bolinhas voltadas para baixo, tá, galerinha? Também poderia acontecer. Existem vários formatos aí com círculo para a gente resolver. Então, a área pintadinha de roxo vai ser a área grande menos a área pequena, que é 32 π menos 16 π. Isso dá exatamente 16 π centímetros quadrados. Tá bom? Aqui não se esqueçam, o raio é 4. Para eu não calcular metade, depois multiplicar por 2, é mais fácil a gente calcular tudo de uma vez, né? Como se eu juntassem essas duas e formassem um círculo completo, né? Vocês entenderam aí direitinho. Por isso que eu só coloquei uma vez aqui, né? Aqui eu dividi por 2 porque só tem a metade grandona. Aqui, duas metades pequenas formam um círculo inteiro pequeno, correto? Vamos para o próximo. O triângulo equilátero ABC da figura está inscrito em uma circunferência de centro O e raio 2 raiz de 3. Qual é a parte da área pintada? Use raiz de 3 igual a 1,7 e π igual a 3,1. Bom, aqui já envolve as duas matérias que a gente já viu, a de círculo e a de triângulo, né, de polígonos regulares, né? Se o polígono, que é um triângulo equilátero, está inscrito em uma circunferência de raio 2 raiz de 3, mesmo que ele não pedisse nada de área, a gente já pode determinar alguns elementos que a gente já sabe das matérias anteriores, correto? Tá aqui, o raio é 2 raiz de 3 metros. E já que nós estamos falando de triângulo equilátero, escrito numa circunferência, a gente já pode achar, porque a gente já sabe, essas formulinhas do apótema e do lado. O apótema é R dividido por 2 e o lado é R raiz de 3. Fazendo as substituições, a gente tem que o nosso A3 é 2 raiz de 3 dividido por 2, isso é raiz de 3 metros.
E aqui o nosso lado 3 vai ser 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso é 6, né? 2 vezes 3 aqui, 6 metros. Tá. Isso foi o que a gente aprendeu na matéria anterior. Além disso, a gente aprendeu área, né? E é o que ele está pedindo. Qual a área da parte pintada da figura? Percebam que a gente tem um círculo e um triângulo desenhado. O círculo, pensando que eu peguei esse círculo, desenhei, e eu vou tirar o meu triângulo que está dentro, e isso forma 3 negocinhos arredondadinhos aqui, estão vendo? 3 partezinhas amarelas, como se eu tivesse tudo pintado de amarelo. Mas eu não quero 3, eu só quero uma. Então, se eu descobrir isso aqui, eu consigo descobrir o tamanho de 3 pedaços. Como eu só quero um, eu pego o resultado e divido por 3, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa da área do círculo e da área do triângulo. A área do triângulo, que a gente já está aqui, vou chamar de A3, que é a área do triângulo, a gente pode fazer por semiperímetro vezes apótema, ou pode fazer pela fórmula da área de triângulo utilizando o lado, né? Que foi a matéria do primeiro horário, né? Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o nosso L é 6, a gente vai substituir aqui 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, dividido por 4 é 9 raiz de 3. Ele pede que a gente use aqui, ó, esses valorzinhos para ficar um número mais bonitinho, né? Então, mais fácil de se diminuir ou somar o que for preciso. Então, a gente pega 9 e multiplica por 1,7. Multiplicando 9 por 1,7, a gente encontra 15,3 metros. Achei a área do triângulo. Agora eu vou para o círculo. A área do nosso círculo é πr ao quadrado. Bom, πr ao quadrado fica π vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3, que é 12, né? 12 π, mas vamos utilizar o que ele pediu, π igual a 3,1. Então, 12 vezes 3,1, isso dá 37,2 metros quadrados. Faltou o quadrado aqui, hein, galerinha? Vocês nem para me avisar no chat, hein, galera? Faltou o quadrado aqui. Beleza. Achei os dois. Vou fazer a minha conta principal para achar a área amarelinha. Então, eu tenho que a área amarelinha, bonitinha, vai ser o círculo menos o triângulo. Vou botar até aqui, ó. O círculo é 37,2 menos o triângulo, que é 15,3. Fazendo essa continha, a gente encontra, sempre o meu 3 sai com os probleminhas, já repararam, gente? 21,9 metros quadrados. Esses seriam os 3, não é? Ó, os 3 deu esse valor. Então, eu vou pegar 21,9 e vou dividir por 3, tá certo? Porque tem 3, eu só quero uma. Então, a minha área é 7,3 metros quadrados. Prontinho. O legal desse é que ele envolveu 2 assuntos já estudados para a gente. Na verdade, 3, né? Área de triângulo, área de círculo e mais a relação que a gente tem dentro do triângulo equilátero. Bom, que achar apótema e lado, né? Beleza, vamos para o nosso último exemplo, que infelizmente a gente já ultrapassou um pouco o limite do tempo, então eu vou deixar como um exercício extra para vocês tentarem fazer, tá bom? E aí, qualquer dúvida, coloca a mensagem, manda a mensagem no fórum, tá? Eu vou colocar também o gabarito lá, com a resolução, para quem quiser comparar o que fez, né, e tentou fazer em casa,
É mais uma forma de vocês estudarem, tá bom? Aqui vai usar setor circular e coroa circular ao mesmo tempo. Fica aí como um desafio para vocês e uma forma de vocês estudarem um pouquinho mais. Beleza? Bom, gente, ficamos por aqui. Um bom descanso para vocês aí nesse feriadão. Descansem, e voltem com as energias renovadas, porque vai começar logo depois a nossa semana de revisão para as nossas AES. Beijo, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.